Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cecília, sou psicóloga e nesse vídeo eu vim trazer justamente a temática da redação do Enem, que algumas pessoas me pediram que eu comentasse a respeito. O tema da redação do Enem do ano de 2021 foi o estigma relacionado às doenças mentais na sociedade brasileira. E eu queria comentar um pouquinho, brevemente aqui com vocês a respeito desse tema que, dicas de passagem, fiquei muito feliz de ter sido escolhido, que mostra que mais uma vez que a saúde mental está ganhando cada vez mais visibilidade na sociedade e isso pode ser considerado sim conquistas, que a gente vem trilhando. Então vamos lá para os comentários. Em primeiro lugar, para que a gente entenda essa questão do estigma, associado aos adoecimentos psíquicos, adoecimentos mentais, é importante a gente entender a questão do normal e do anormal, o que seria esse processo, como é que ele se dá, como é que se dá a sua construção, E é interessante a gente perceber que a questão da anormalidade, do que é aceito e do que não é aceito socialmente, faz parte, está inserido dentro de um processo socio-histórico. O que isso quer dizer? Existe um processo que acompanha gerações, acompanha décadas, o movimento da sociedade com suas culturas, e isso vai modificando os conceitos e as formas como as pessoas olham e julgam e se relacionam consigo, com os outros e com as coisas. E com o processo do normal e do anormal não é diferente. Em um dado momento, existe um grupo que tomou para si esse lugar de dizer que o seu modo de ver, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, sua forma de ser era a que deveria ser aceita. Todos os que estivessem fora desse círculo seriam considerados anormais, ou seja, não seriam aceitos. Mas, como todo o processo histórico, como eu falei, construído dentro desse contexto macro, cabe aí o nosso questionamento. Se nós, como seres individuais, dentro de um contexto específico, no tempo, no espaço, na história, podemos ditar o que é certo e o que é errado para A ou B, enfim. Em relação à loucura, a gente pode entender que ela passou e ainda passa dentro dessa ótica, desse viés do que é aceito e do que não é aceito. É importante a gente entender que também a loucura, os adoecimentos psíquicos, eles passaram sim e ainda estão inseridos dentro desse processo histórico também. Lá no século XVII, a loucura não estava dentro dessa categoria de transtornos mentais, dos adoecimentos psíquicos. Inclusive, a relação da sociedade para com as pessoas com transtornos é totalmente diferente do que é hoje, em dia. Com o passar do tempo, essa relação e esse lugar que a loucura ocupa na sociedade vai se modificando. E no século XVIII, por exemplo, o espaço da exclusão social fica reservado à loucura e a um tanto de outras classes aí que eram consideradas fora desse padrão da normalidade. Entre elas, as pessoas com lepra naquela época, as prostitutas, entre outros grupos sociais. Para esses grupos, cabia-se a exclusão, porque o que eu não entendo, o que eu não sei lidar, normalmente a sociedade tende a excluir, a tirar da vista. E aí, compreendendo esse processo, esse passo a passo, essa questão histórica que é de suma importância para a gente entender onde é que a gente está, onde é que a gente se situa e esse conceito também se situa, a gente entende, passa para o seguinte ponto, que é compreender o estigma associado aos adoecimentos, aos transtornos mentais. Então é importante a gente entender que em um certo momento a loucura sim passa a ter essa conotação negativa. A consequência seria a estigmatização. E o que é o estigma? O estigma ele também vai ser construído dentro de um processo, não é do nada que surge e que as pessoas são estigmatizadas, não. É uma construção também. Lembra aquelas pessoas que se acham as normais e que o seu ponto de vista, o seu modo de ser e de agir é o correto? Pronto, essas pessoas, dentro dessa sua forma de agir, acabam criando rótulos do que é aceitável e do que não é aceitável. E a partir daí, essas pessoas que não se adequam, elas recebem esses rótulos do não aceito, por exemplo. Esses rótulos, eles conduzem aos processos de estereotipação, As pessoas ficam estereotipadas, ou seja, ficam com aquela característica que sobressai em relação ao que é aceito na sociedade.
essa estereotipação conduz ao estigma. O estigma, né, então, ele seria entendido como uma marca que se antepõe entre o sujeito e a sociedade, né? Goffman é esse autor que trabalha com relação ao estigma e que deu essa visibilidade à temática do estigma, e ele fala justamente isso. É como se fosse uma marca que, em muitos casos, faz com que essa pessoa perca até sua característica de ser humano, digamos assim, porque a sua característica negativa e não aceita é, na maioria das vezes, mais importante do que a própria pessoa. E quais são as consequências do estigma? A primeira delas é a exclusão social, a discriminação, porque essas pessoas, esses grupos, enfim, eles acabam se diferenciando no contexto social, mas de uma forma negativa. E isso faz com que essa pessoa perca status social, essa pessoa seja excluída de fato, né? Não necessariamente essa pessoa vai ser excluída, isolada fisicamente, né? Na maioria das vezes é moralmente, né? Quando a gente não sabe lidar, a forma como essa pessoa é tratada, entre outras questões, né, de exclusão social que a gente pode aprofundar em um outro vídeo. Fora a questão da exclusão e da discriminação, que já é um ponto muito relevante de ser observado, tem também que essa pessoa ela pode também entrar num processo de normatização, ela querer se adequar, né, ao que é proposto socialmente, o que é mais aceito, e isso tem consequências para essa própria pessoa, né, que vão afetar a autoestima, entre outras questões pessoais. Então, quando a gente fala do estigma associado aos adoecimentos mentais, a gente tem que entender todo esse processo histórico, entender essa questão do normal e do anormal e das consequências do estigma e como ele é constituído. A gente podendo entender esses aspectos, né, fica até mais fácil se perceber nesse lugar de quem pode também estar sendo estigmatizador, né, de quem pode também estar discriminando. Então, esse era o vídeo, eu espero que vocês tenham entendido brevemente esses aspectos, né, e entender que em relação à saúde mental existe ainda muitos tabus que a gente precisa desconstruir, e o conhecimento é um caminho, uma via de acesso primordial, né, para que a gente possa compreender melhor e a partir disso lidar melhor e evitar processos de exclusão e de sofrimento. Então, espero que vocês tenham gostado. Me segue também, não deixa de curtir o vídeo e nos vemos no próximo. Tchau!